Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Contos de Aruanda. E o assunto de hoje é o tempo. Antes de começar a falar do tempo, provavelmente você vai se deparar com o tamanho desse vídeo, vai ficar um pouquinho grande, mas eu espero que você tenha tempo de ver. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que assistiram o último vídeo, compartilharam, deram seu like, minha eterna gratidão. Quando a gente fala de tempo, a primeira pergunta que fica na nossa cabeça é: quanto tempo eu tenho para fazer as minhas coisas? Quanto tempo você tem para fazer as suas coisas? Muita gente, inclusive eu, claro, já teve aquela sensação do tipo: eu queria que o meu dia tivesse 48 horas. Ou, se tivesse 48 horas, queria ter 72. Porque a gente não sabe organizar o nosso tempo. Antes de começar a entrar mais a fundo nesse assunto, eu queria contar uma história para vocês, do orixá Iroko. Poucas pessoas conhecem sobre o orixá e ele também é conhecido como o tempo por assim só. Tem até uma música chamada Tempo, né? Você sabe o nome da música? Olha. Quem canta a música? Não sei. Mas tem uma música chamada Tempo. E eu tô com visita aqui hoje, tá, gente? Eles não estão aparecendo, mas eles estão ali atrás. São meus convidados aqui de honra que estão auxiliando muito nesse vídeo. Essa semana a gente falou muito sobre o tempo, assim, foi incrível, porque cada semana, às vezes eu não tenho um assunto para falar com vocês, mas de repente a espiritualidade manda o assunto. E a semana inteira vem convergendo tudo em função desse assunto. E o tempo foi o que ficou para a gente falar dessa vez. Iroko, ele é conhecido também como uma árvore. Sabe a árvore da vida? Ele seria a árvore do tempo. A história dele é a seguinte: diz a lenda que uma bela cidade lá da África não estava tendo mulheres grávidas, as mulheres não engravidavam. E por isso foram pedir ajuda para Iroko. Chegaram lá na árvore e pediram: Senhor Iroko, nós precisamos de crianças, senão a vida nessa cidade vai acabar. Iroko, muito bondoso, concedeu a todas as mulheres que lhe ofertassem algo em forma de gratidão o tempo necessário para a gestação. Cada mulher ofereceu algo que o marido produzia. Então algumas ofereceram milho, inhame, cevada, o que tivesse para ser oferecido. Uma, em especial, não tinha nada a oferecer. Então ela propôs para Iroko: o meu primeiro filho é seu. Dados 9 meses, as crianças começaram a nascer e o filho desta mulher também nasceu. Ela, muito preocupada porque tinha ofertado o filho, não sabia o que fazer e começou a evitar passar pelas redondezas onde Iroko morava, aquela árvore gigantesca que tinha lá próximo da cidade. Um belo dia, ela esqueceu do que estava fazendo e passou próximo de Iroko. Ele se manifestou perante ela e cobrou o que era devido. Então ele disse para ela: você me deve seu filho, você me prometeu e eu vou levá-lo. Ela não queria dar o filho. Então Iroko a transforma num pássaro e diz para ela: já que você não me deu o seu filho, você vai viver aqui comigo, como um pássaro. Ele ficou aquele pássaro lá em cima da árvore que nunca mais poderia sair. Um certo tempo depois, o marido desta mulher, andando pela cidade, percebe que a mulher estava fazendo falta. Obviamente, né? É o papagaio. A gente falando de pássaro, o papagaio está cantando. E aí ele passa e vê o pássaro. E o pássaro começa a cantar. E nesse canto ele entende a mensagem, que aquele pássaro era a sua mulher e que dizia que precisava doar a criança, ofertar a criança para Iroko, senão ela não se libertaria. Ele, que também amava o filho, não sabia o que fazer. Como ele era carpinteiro, não é carpinteiro, aquele que entalhador, esqueci o nome disso. São duas coisas diferentes. Esqueci o nome. Que faz o quê? Que faz... Artesão. Pode ser um artesão. Esqueci. Um artesão. Ele que era um artesão, gente, só com a cinza, assim. Eu adoro essa parte cinza porque eu acho divertido. Ele que era um artesão, foi lá, pegou um dos galhos de Iroko, moldou como se fosse uma criança, colocou as roupinhas do filho dele e de noite levou para Iroko. Iroko estava dormindo e deixou lá. De manhã, quando Iroko acordou, percebeu a criança que estava lá perto dele, que não tinha medo dele, e aceitou como seu filho, como sua oferenda. A mulher, obviamente, retornou para casa em forma humana e Iroko ficou feliz, todos ficaram felizes.
O tempo que Hiroko coordena é o tempo que nós queremos controlar o tempo todo. A gente tem mania, a gente já falou sobre controlar tudo, e o tempo nada mais é do que uma forma de controle, porque você estipula para você o tempo das suas coisas. Então, se o dia tem 24 horas, você estipula, eu vou dormir 8 horas, tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais. Vou trabalhar 8 horas, tem gente que trabalha menos, tem gente que trabalha mais. E assim, tudo você vai coordenando para você ter controle sobre a vida. Porém, o tempo não é controlado. O tempo, ele é incrível, ele é uma dádiva. A gente tem um tempo muito limitado. Algumas pessoas têm lá horas de vida, outros têm 100 anos ou mais de vida, porque cada um tem o seu tempo. A pergunta é, como a gente lida com o tempo? Quantas vezes você já não se perguntou, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso diferente. Se eu pudesse adiantar o tempo, talvez eu fosse de outro jeito. Porque a gente sempre para pensar no tempo como se fosse algo manipulável. Então eu poderia voltar no tempo e corrigir os meus erros. Mas a gente tem que lembrar que todos os erros que nós cometemos no passado nos tornam quem a gente é hoje. O futuro. O que é a ansiedade? A gente já falou sobre ansiedade. Ansiedade é quando você quer viver o futuro no presente. E quando a gente coloca o futuro próximo da nossa realidade, a gente se perde no tempo. Muita gente não sabe como lidar. A gente nem sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Por isso que o nome do presente, é uma dádiva de Deus. E quando a gente para pensar em dádiva, quando você recebe um presente, você não sente vontade de agradecer de alguma forma? De retribuir o presente que você ganhou? E a minha pergunta para você é, como você retribui o tempo que você tem? Pergunta, pá. Hoje é café, seu Mafra. Eu acho incrível as mulheres grávidas, porque elas têm que obedecer à ordem do tempo. Uma mulher grávida não pode ter uma criança com 1 mês. Eu acho lindo as pessoas que plantam e têm que esperar o tempo certo de colher, porque a gente não sabe lidar com a espera. Eu, principalmente, ansioso todo, não sei muitas vezes lidar com o tempo. Mas é só o tempo que conserta as coisas, né? O tempo, ele é magnífico, porque muitas vezes você está triste e você fica, nossa, não sei como eu vou passar por isso. Mas se você parar para pensar e você olhar para trás há 10 anos, 12, 30 anos atrás, dependendo da idade que você tem, você vai ver que muitas vezes você passou por isso, de pensar que, eu não sei como sair dessa. Mas dia após dia as coisas vão se ajeitando. Toda vez que você parar para pensar no tempo, coordena o tempo dentro de você de forma amigável. A gente tem mania de achar que o tempo é nosso inimigo. Então, a gente vive na correria do dia a dia porque a gente acha que o tempo é nosso inimigo, né? Eu tenho que entregar o trabalho a tal hora, e eu vou lá, me mato para poder fazer o trabalho a tal hora. E muitas coisas acontecem e a gente não consegue cumprir. O tempo, ele é maleável dentro da estrutura dele. O tempo, ele não tem tempo. Ele é o tempo por si só. Chega a ser poético, dá para filosofar sobre o tempo, de tão grandioso que ele é. A forma como as pessoas lidam com o tempo hoje é muito subjetiva, porque o tempo, ele é relativo. Então, o meu tempo é diferente do seu tempo. E eu estava até conversando com o Liz, nosso produtor aqui do canal, sobre isso ontem, né? Como que a gente respeita muitas vezes o tempo do outro, mas não respeita o nosso tempo. Término de relacionamento. O que acontece? Você vai lá, termina seu relacionamento, no dia seguinte você quer que o tempo já tenha passado para você se curar. E se você não perceber que o tempo ele está te trazendo aprendizados, você não vai perceber que o tempo está passando. E aí você entra naquela onda de sofrimento. Sofre e não percebe que o tempo está sendo seu amigo. Está te curando, e curar, gente, não é do dia para a noite. É igual se tornar uma pessoa evoluída, não é do dia para a noite. É tempo. É questão de observar e aprender. Então, como que você lida com as situações que exigem tempo? Tempo tem que ter paciência. E é difícil falar de paciência no mundo cada vez mais rápido. Que você tem que acordar a tal hora, para chegar em tal lugar a tal hora e viver em função das horas. E isso não é o tempo de Deus. Quando a gente fala lá do tempo de Deus, né?
E a Bíblia fala sobre, em Eclesiastes principalmente, né, sobre o tempo de cada coisa. Então, existe tempo para chover, tempo para dar sol, tempo para nascer, tempo para morrer. Esse é o tempo de Deus. A paciência é você tornar o tempo seu amigo. Deixar as coisas acontecerem no seu devido momento. E cada segundo que você vive, você agradece. Porque você não sabe o segundo seguinte. Eu sempre costumo dizer que o amanhã, ele é uma surpresa. Mas o hoje é uma dádiva, porque tudo pode acontecer. E eu tô falando isso, é meio filosófico, às vezes eu me perco também. Às vezes eu fico lá, nossa, que chato, tem que esperar isso. Tem que esperar. Eu plantei ali meus girassóis, aí todo dia eu vou lá e olho meu girassol. E ele vai crescendo com o tempo, até virar a flor. Desculpa. E esse dia eu tava parando de pensar, né? O tempo que eu paro para olhar ele é um tempo que eu percebo como as coisas estão acontecendo sem eu mesmo perceber. Então, quantas vezes você se pega para pensar e, nossa, já se passou tanto tempo, tanta coisa já aconteceu, mas muitas vezes você não deu valor a isso. E quando a gente não dá valor ao tempo das coisas, ela vem para cobrar a gente. O nosso tempo aqui, gente, ele é muito escasso. O processo de reencarnação, a gente vai fazer um vídeo sobre reencarnação ainda, é cada vez mais raro. Então imagina que tem uma fila de pessoas querendo descer e aqui embaixo ninguém mais quer ter filhos. Como que as pessoas vão descer? Não vão descer. Então aproveite o tempo que você tem de reencarnado para viver de forma mais digna. Não estou dizendo para você que tem que ficar dentro da igreja, preso e viver só de espiritualidade. Não. A gente tem o nosso tempo como ser humano para viver, para ouvir música, para dançar, para sair, para curtir. Mas quanto tempo desse tempo todo que você tem, que você está usando com você? No começo do ano, geralmente a gente começa a fazer as metas. Eu tenho minhas metas na parede ali. Então, o primeiro dia do ano você coloca lá, eu quero A, B, C, D. A gente está entrando já no 4º mês do ano. Quais as metas você realmente conseguiu cumprir? Se você olhar para trás, já bate aquele desespero. Nossa, não fiz nada ainda. E aí daqui a pouco vai chegar dezembro e você vai pensar, nossa, eu não fiz nada do que eu queria. Porque muitas vezes nós não sabemos organizar o nosso tempo. O que é prioridade, o que não é prioridade. O que é essencial e o que não é essencial. Mas, de fato, o tempo coloca as coisas no lugar. E quando você parar para perceber, muitas das metas que você estipulou, elas se formaram sozinha. O tempo empurrou e colocou no devido lugar. Então, quando você passar por alguma situação difícil, eu digo isso por questão de eu estar treinando isso, de olhar o tempo com outros olhos e parar e pensar, não, tem uma razão e o tempo vai me mostrar qual é o sentido disso. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês que acompanharam o vídeo até agora. Que esse tempo tenha uma utilidade maior para você e possa ajudar você a crescer, assim como foi um tempo que me ajudou a refletir e crescer também. Agradeço mais uma vez e compartilhe o vídeo. Pode ser uma coisa que não, para você neste momento não tenha significado, mas para muita gente pode ter sim. Gratidão e uma boa semana. Obrigado.